bom dia. Mais uma vez com vocês, o programa Arcanos Celestes, uma série que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Hoje nós vamos falar sobre a amizade e os vários níveis de amizade, desde aquela amizade que conjunta os internos e os externos, né? Aquela amizade mais íntima que os casais experimentam quando tem um verdadeiro amor conjugal, até aquela amizade mais frívola, mais externa e que não tem nenhuma finalidade muitas vezes, que é uma amizade superficial. E para nos ajudar a explicar melhor esse assunto, nós temos mais uma vez conosco a grata satisfação de ter o reverendo Andy Heilman vindo dos Estados Unidos. Bom dia, reverendo. Bom dia, prazer aparecer aqui. E para a gente ilustrar a primeira parte do assunto, nós vamos falar sobre a amizade genuína. E essa amizade genuína, ela está muito bem expressa no capítulo 18 do 1 Samuel, que fala sobre a amizade entre Davi e Jonatas, filho de Saul. E nós vamos ler até o verso 4 para exemplificar isso e depois nós vamos comentar. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Então, reverendo, como nós podemos compreender essa amizade genuína mesmo, que traz não apenas a amizade, mas a caridade, o bem, visa o bem, né? Visa o bem mesmo. Nessa história de Jonatas e Davi. Porque nós vemos nessa história que Jonatas quando ele deu essa roupa, esse manto e capa, e espada e arca para Davi, representa que ele sabia que Davi será o próximo rei. Pela herança seria Jonatas, mas ele viu que o Senhor estava com Davi e Jonatas era um servo do Senhor também. Então ele teve esse amor para Deus. E pelo esse amor para Deus, esse amor que é bom mesmo, ele estava sucedendo a aliança, ele deu o reino para Davi. Essa roupa era real, quer dizer, as armas e representava que ele estava se despojando do poder que ele tinha como herança do seu pai. Ele amava tanto Davi, sabendo que o Senhor estava com ele, porque no capítulo antes, Davi conquistou Golias. Davi era herói, ele teve poder. Jonatas também teve esse poder uma vez, quando ele batalhou contra os filisteus. Ele disse assim: se eles dizem sobe, nós sabemos que o dia é do Senhor. E nós podemos ir, e só ele, o soldado como ele, conquistou um grande número dos filisteus. Então ele sabia, assim, quando ele viu Davi com Golias, ele sabia que ele será o próximo rei. Em vez de pensar no próprio bem dele, nas coisas dele, ele pensava na nação, nas coisas boas. Então essa é uma ilustração do amor que realmente visa o bem maior do que uma e outra. Então, por isso que era uma amizade genuína, não é? É uma espécie também de altruísmo, né? Porque isso que talvez os políticos brasileiros precisavam aprender, né? Muitas vezes uma pessoa, ela está na ordem da sucessão, ela até teria prioridade em assumir um cargo, mas são poucos aqueles que abrem mão desse cargo em favor de uma pessoa que tem melhores condições, já pensando no bem comum. Né? Disse na doutrina, no livro A Verdadeira Religião Cristã, que se o homem pensa que ele está concorrendo para uma carga, ele vê que outro vai fazer essa carga melhor do que ele abre mão para ele. Isso disse, esse homem tem consciência,
que ele está pensando no bem maior do que ele e a outra pessoa. Sim, não somente no cargo, mas na função, né? E que a outra pessoa vai ter melhores condições de exercer essa função e trazer uma melhoria para o bem comum. Né? Então, normalmente, a pessoa tem ambição para ele mesmo. Ele pensa na posição dele. Mas quando a pessoa está olhando o bem do país, o bem da sociedade, o bem da família, então ele abre mão dessas posições para o outro que faz melhor. Não é simplesmente humildade que ele diz, eu não posso fazer. Mas é uma consciência mesmo. Mas quando ele veja que é uma carga que ele pode cumprir bem, então ele busca essa carga e ele faz, não é? É uma amizade que nós temos quando tem um uso em comum. Então, a diferença deste, tem outro tipo de amizade, que é uma amizade muito externa, não é? Aquele amizade da festa. Tem pessoas que buscam a amizade só por amizade mesmo, não é? Essa amizade não tem coisa lá dentro. Não está olhando o bem da outra, está olhando, como dizer, como ele se sente, não é? Sim. Muitas vezes você vê isso na esquina, não é? Tem um bar, todo mundo rindo, mas não tem nada, eles não falam daqui. São coisas, não é? Tudo superficial. Tudo superficial, com assuntos que não andam para frente. Talvez pode até falar de política, mesmo alguns falam da religião até, mas não de uma coisa na vida. Está pensando só nas opiniões dele, ou eles falam do tempo, ou falam de brincadeiros que não são muito bons, não é? Então, a doutrina, a Carne Celestis, fala que tem lá no outro mundo sociedades da amizade. A pessoa vai lá, primeira coisa que acontece depois que morre, e você encontra os seus amigos, que já passou antes de você. E tem pessoas que chegam com esses amigos e estão rindo, festejando, tudo isso, mas não estão olhando o uso que eles podem servir. E então, essas sociedades da amizade são coisas só que não andam para frente. Sim, frívolas. Né? Frívolas, coisas que não servem. Mas a pessoa que tem o uso que ele gosta de fazer, ele busca esse uso. Então, ele tem essa amizade mais profunda. Disse assim aqui, por isso deu-me conhecer quando a amizade causa prejuízo ao homem quanto à vida espiritual, essa amizade que não leva para nada, se ele considera a pessoa e não o bem. É só a amizade da pessoa e não está olhando o bem. E disse assim, cada um pode ser amigo de um outro, pode ter amizade de todos, contudo, essa pessoa, esse homem deve ser ainda mais amigo do bem. Então, é esse que protege a amizade. Que não é amizade qualquer, é amizade do bem. Então, ele gosta dessa pessoa, ele procura o bem da outra pessoa. Ele quer que esse homem tenha um bom trabalho, que tenha boa família. Uma boa conduta, tenha bons princípios, né? É isso mesmo. Uma boa educação, que haja corretamente, né? Então, é importante que essa amizade tenha olhando para bem. Então, o homem que tem ideias, o homem que sabe que está certo, que tem os 10 mandamentos, ele vai preservar isso antes de qualquer coisa, não é? Que também tem outros tipos de amizades que, por causa do uso, ele faz mesmo se ele discorda com uma pessoa, não é? Sim. É outro tipo de amizade. Esse outro tipo de amizade nós podemos exemplificar aqui na palavra, logo na sequência no capítulo 27 de 1 Samuel, que fala sobre a amizade de Davi com Aques, é isso mesmo. Que era filisteu, né? E isso vai do verso 1 ao 5? 1 ao 5 é mais ou menos isso. Disse, porém, Davi no seu coração, ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os seus 600 homens que com ele estavam, e Aques, filho de Moaque, rei de Gate.
E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e seus homens, cada um com sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã e Jerzelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então ele fez essa amizade com Aquis, porque o Saul estava perseguindo ele e precisa de refúgio. Então essa amizade não era coisa mal, pode dizer amizade de conveniência, mas é uma amizade do uso. Não é? Você faz negócios, você tem amizade com a pessoa. Tem alguma coisa acontecendo ali que vai ser bom para ambas as partes, né? Exatamente. Então, Aquis olhou como Davi como um servo que vai servir bem, que até vai proteger ele, não é? Sim. E o Davi foi protegido pela filisteus, é por isso que Saul não perseguiu mais ele, não fica atrás de Davi mais, quando ele estava com os filisteus, porque os filisteus foram inimigos de Saul, não é? Sim. Até que foi o próprio os filisteus que conquistou Saul e até que matou Jonatas, o filho dele, e Saul até se matou para não seja, como dizer, morto pelos filisteus, não é? Sim. Ele fez coisa. E Davi fingiu que ele estava no lado dos filisteus. Ele nunca foi. Ele ficou leal ao Saul e ao próprio reino de Israel enquanto ele morava com ele. Mas também ele estabeleceu uma espécie de um armístico, né? Um armistício que se chama. É né? isso mesmo, com Aquis e começa outros 4 senhores ou satrapes de filisteus não gostavam de Davi, mas ele ficou com Aquis, era amigo dele, não é? Sim. Tem uma coisa no Lucas que fala também desse tipo de amizade, disse, louvo aquele senhor ou injusto mordomo, que agiu prudentemente, porque os filhos desse século são mais prudentes, a sua geração, do que os filhos da luz. Assim eu vos digo, fazei por vós, amigos, como mamão de injustiça, para que quando vos faltaram, eles os receberem nos tabernáculos eternos. Então, uma parábola um pouco difícil de entender. É, uma passagem complicadinha. Mas fala que essa amizade que faz é uma amizade necessária. No sentido interno, está falando porque essas pessoas têm verdades que precisam, não é? Sim. Por exemplo, a pessoa se revolta contra uma igreja cristã porque está fazendo coisas só para ganhar dinheiro. Mas se ele deixa essa igreja e não leva com ele a própria palavra, se ele deixa tudo e deixa a palavra de Deus também... É como jogar a água do bebê, né, do banho e joga o bebê junto. É isso mesmo. Então ele tem essa amizade com eles porque eles têm a palavra de Deus. Mas ele não liga com as coisas que não são certas, não é? Certo. E tem muita gente que vai à igreja ouvindo e pegando as verdades boas, Sim. não pegando as falsidades que vêm com aquilo, não é? Sim. Então esse tipo de amizade disse assim, pode-se objetar que ninguém pode explorar os interiores da mente daqueles com que está em companhia em relação. Quer dizer, nós não vamos saber se o homem é bom ou não é bom. Mas isso não é necessário, desde que se guarde da amizade e do amor com que quer seja. Quer dizer, ele não fica simplesmente como amizade. A amizade externa em vista de diversos usos não é prejudicial. Isso está E também não é considerado uma hipocrisia, né? Não é porque a pessoa mantém a sua palavra naquilo que foi acordado externamente. Mas se ele usa essa amizade para pegar uma pessoa, comprar coisa que ele não precisa, coisa assim, isso não é uma boa amizade. Mas qualquer pessoa, você entra na loja, ele está sorrindo, ele está bom, ele disse, bom amigo, como está? Para cumprir a sua função. É a função que tem. Então, essa amizade, embora que é só externa, porque não visa as coisas internas, ele está visando o uso.
Sim. A coisa boa que eles têm em comum. Então nós temos muito esse tipo de amizade, até pode ser na mesma família. Tem dois irmãos que têm ideias bem diferentes, mas eles guardam uma amizade para convivência, não é? Para viver bem juntos, mesmo sabendo que tem coisas diferentes, não é? Sim. O mundo deve ter essa amizade. Tem guerras sobre princípios, mas os dois podem ter uma amizade, esses dois países, mantendo a distância, mantendo os usos que eles têm, ou um troco dos bens que um tem, não é? Petróleo. Relações comerciais, né? Então tem uma amizade do uso. Sim. Não uma amizade bem profunda. Então esse tipo de amizade... Mas de um interesse comum, né? É, isso mesmo. Mas como disse interesse comum, parece que a pessoa está só pensando em si. Mas o interesse é o uso. Sim. O uso é coisa da finalidade, é o bem que os dois vão ter juntos, não é? Se a gente olha isso, então a amizade é a capa deste tipo de uso, não é? E isso não é hipocrisia, não é para ganhar uma vantagem sobre outra, fazendo dano a outra, não. É uma amizade útil, que realmente a maior das amizades que nós temos no mundo são esse tipo de amizade, não Sim. é? E, quer dizer, do dia a dia, não é? Sim, que predomina na sociedade, né? Muito bem. Então, para esse primeiro programa, nós tratamos desses 3 tipos de amizade e, na sequência, nós falaremos sobre mais 2 tipos de amizade que serão também muito importantes. Muito obrigado, Pastor Andy, e agradecemos a todos vocês com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.